Fala pessoal, bom, um dia desse estava respondendo uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram sobre a questão de alta performance, sobre pessoas que falam sobre alta performance, né? E aí me falaram do David Goggins. E, bom, só para não esquecer, né? Me segue aí, que eu esqueço que agora os vídeos do YouTube, né? Então me segue aí, inscreve no canal, deixa um like se você gostar desse conteúdo. Bom, e aí pra falar no David Goggins, as pessoas falam, pô, mas o que você acha do David Goggins, né? Que é um cara extremamente, que é referência aí na questão de liderança e tudo mais. E eu deixei a seguinte informação, porque eu estava ouvindo um podcast que o Almirante McHeaven estava participando. Para quem não sabe, o Almirante McHeaven é aquele cara que fez um discurso muito famoso do Arrume Sua Cama. Né, um discurso dele na Universidade do Texas que ficou muito famoso, depois virou um livro, né, o Arrume Sua Cama, que tem 10 passos que você pode mudar o mundo. E aí eles fazem essa pergunta também para o Almirante McHeaven, o que ele acha do David Goggins, né, dessa questão de liderança, do que ele fala e tudo mais. E aí o Almirante McHeaven foi e falou que ele acha muito interessante o David Goggins ter uma mente, né, overcome mindset, que é como uma mente de superação, né? Que ele sofreu várias coisas quando ele era mais novo, quando ele era garoto, acho que o pai dele batia nele e tudo mais. E ele acha muito interessante essa mentalidade que o David Goggins tem de superar as coisas. E ele dá uma resposta bem rasa em relação ao David Goggins. E aí eu achei assim até estranho e comecei a pesquisar mais. E dentre outros Navy SEALs que eu gosto muito das histórias dele, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma grande admiração pelo Jocko Willink, que eu acho que é um cara realmente fora da curva. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que o Jocko, ele não segue o David Goggins, ele não segue outros caras, igual o Robert O'Neill, que segundo ele próprio é o cara que matou o Bin Laden. E aí eu comecei a entender que dentro, né, não entender, mas eu comecei a perceber que, por exemplo, Robert O'Neill, David Goggins, são pessoas que falam muito de si próprio, né? Eles poucas vezes falam do time, do que o time pode fazer junto, e é algo que os Navy SEALs eles pregam muito. Que o time é mais importante que o indivíduo. Que o time ele tem que ser fortalecido, que você não é nenhuma estrela, que você não é um cara especial, que você não é uma pessoa que vai resolver tudo. E se você for reparar em tudo que o David Goggins fala, né, e esses outros caras, eles são muito egocêntricos, né? Eu sou o cara que faz mais flexões, que faz mais barras, que corro tanto. E é uma coisa que, dentro até mesmo do próprio BUD/S lá, que é o treinamento dos SEALs, né, o Basic Underwater Demolition, eles trazem muito isso de que você tem que entender que você é só um elemento dentro de um time, que um dia você não vai estar bem, que um dia você não vai performar tão bem, que você precisa do time para isso. E aí é que a gente começa a reparar a importância que cada uma dessas pessoas ela dá de verdade ao que mais importa, que é cumprir a missão e fortalecer o time. Essas pessoas, né, tipo, que trazem esse egocentrismo, que mostram que são muito referências, que sem ela o time não daria certo, são pessoas que dentro do meio dos Navy SEALs, elas acabam sendo deixadas de lado. Então, quando a gente pega até mesmo os vídeos, né, do Jocko e de outras pessoas que têm essa ideia de fortalecimento do time, né? O Jocko fala muito do time dele, né? Do Bruiser Team, né? Que não é Bravo, e ele mudou o nome de Bravo para Bruiser. Ele mostra muito essa questão de que o time é muito mais importante do que ele. Ele fala muito sobre esse aspecto de liderança, da importância que o líder tem de fortalecer o time, não fortalecer a si próprio. E aí a gente começa a entender que essas pessoas, que óbvio, né, ninguém vai questionar aqui a questão de performance, né, dessas pessoas, que realmente são pessoas que só de formarem num curso desse, né, qualquer operador de operações especiais que forma num curso de operações especiais, é uma pessoa que é fora da curva, é uma pessoa que performou muito melhor do que a média, do que os outros, né, que conseguiu formar isso. Formar num curso desse. Então são pessoas que realmente são diferenciadas. Mas ela é muito mais diferenciada quando ela entende que o que ela desenvolve com o time para cumprir a missão é mais importante do que ela própria.
Então a gente começa a perceber que muitas vezes esses elementos que se acham demais, eles acabam sendo até problemas, né, para o próprio time. São pessoas muitas vezes tóxicas, que têm um ego muito grande e isso atrapalha muitas vezes o cumprimento da missão. Então quando o General McHaven ele dá essa resposta, né, e deixa de lado, né, os feitos, vamos dizer assim, do David Goggins, ele tá mostrando exatamente isso. Que é um cara que, beleza, ok, é um cara que performou mais que os outros por conta dos cursos, que beleza, tem recorde de pagar flexão, recorde de fazer barra, não sei nem quais são os recordes, mas isso, na verdade, pouco importa pro time. Isso aí, né, para ser um bom operador de operações especiais, na verdade, você precisa de ser uma boa pessoa que sabe trabalhar em equipe. Essa é que é a grande diferença de um cara muito bom para um cara que as pessoas não querem trabalhar com ele. Talvez essas pessoas que muitas vezes a gente enxergue como sendo as nossas referências, às vezes as pessoas daquele time ali não querem trabalhar com esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que tudo tá muito baseada nela, no eu, né? Eu consigo fazer, eu posso fazer, só que a gente sabe, né, principalmente quando a gente trabalha com operações especiais, que ninguém faz nada sozinho. Que você precisa de um time forte para poder né, completar as missões. Que você precisa de ter pessoas muito melhores do que você, porque um dia você não vai estar bem. Que a sua vida depende de outras pessoas para cuidar de você, para segurar sua corda, para mergulhar junto com você, para te defender numa batalha. Então você precisa de pessoas melhores para que você consiga sobreviver. Então ele traz muito isso, né? O Almirante McHaven, ele mostra muito isso nesse podcast que ele participa, de que você ser uma única pessoa muito bom, isso pouco importa para o cumprimento da missão. Que para cumprir a missão você precisa de um time forte, não é de uma pessoa forte, que isso é que realmente faz a diferença numa escala muito maior. Que você sozinho, beleza, você vai cumprir talvez uma tarefa ali durante um pouco tempo, mas que no geral, em todo o contexto, em várias missões, em várias batalhas, em várias coisas ao longo do tempo, você precisa de um time forte, não é você ser forte. E aí cabe a cada uma daquelas pessoas a saber realmente escolher as pessoas que vão estar do lado. Então, algo que vale a pena a gente refletir se essas pessoas que muitas vezes traçam esses caminhos ou dão esses conselhos pra gente são pessoas que sabem trabalhar em equipe. Que saber trabalhar em equipe é muito mais importante do que você ser a pessoa de referência. Isso é que o Almirante McHaven, que é um cara que tem vários livros escritos, eu gosto muito dos livros dele, gosto muito dos ensinamentos dele, trazem pra gente. Beleza? Então, um grande abraço aí, que vocês consigam pegar essa reflexão aí de que o time é muito mais importante que o indivíduo.